Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e também da página do nosso Facebook, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado Defesa Católica. Hoje nós vamos falar de algumas coisas, né? Entre elas, nós vamos dar continuação à jornada de estudo a respeito do Concílio Vaticano II. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-las para juntos fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, o santo do dia de hoje é um Papa, é São Símaco, Papa. Quando Símaco foi eleito Papa, no ano 498, teve que enfrentar os desafios do rei ostrogodo Teodorico e a oposição do antipapa Lourenço. Mas ele não desanimou. Aliás, até encontrou tempo para resgatar e libertar os escravos. A São Símaco foi atribuído o primeiro palácio do Vaticano. Esse é o santo do dia de hoje, então, São Símaco, que foi Papa da Igreja. Muito bem, meus irmãos, então, conforme eu falei, nós vamos dar continuação ao nosso tema relacionado à nossa jornada de estudos sobre os 60 anos do Concílio Vaticano II. 60 anos esse que foi o ano passado, né? Mas o ano passado não teve, né? Não foi comentado a respeito do concílio. Então eu estou comentando hoje, né? Hoje não, melhor, nesse mês agora de julho, né? No nosso blog, tá? Então, o Concílio Vaticano II ele continua sendo objeto de intensos debates entre os católicos, especialmente sobre sua relação com a crise vivida pela Igreja nas últimas décadas. Contudo, muitos dos problemas surgidos após 1965, que é o ano que encerrou o Concílio Vaticano II, né, não decorrem dos documentos conciliares, mas de interpretações equivocadas e do chamado espírito do concílio. Os papas São João Paulo II e Bento XVI insistiram na necessidade de interpretar o Vaticano II à luz da tradição da Igreja. Em seu discurso de 2005, Bento XVI, o então Papa Bento XVI, né, ele distinguiu a hermenêutica da ruptura, que gera confusão, da hermenêutica da reforma na continuidade, que preserva a unidade da fé. O concílio não fundou uma nova igreja nem alterou a doutrina católica, mas procurou apresentar a mesma fé de modo renovado para o mundo contemporâneo. Por isto, seus documentos devem ser lidos em continuidade com todo o magistério. Conhecer os textos conciliares é essencial para distinguir seu verdadeiro ensinamento das interpretações ideológicas que surgiram ao longo do tempo. Tá? Quer saber mais detalhes sobre esse artigo? Convido então os nossos irmãos e irmãs a acessarem o nosso blog Defesa Católica. Vou deixar a inscrição, ou melhor, o link do nosso blog para que você possa acessar e ler esse artigo e tantos outros, mais de 500 artigos tem no nosso blog, tá certo? Na nossa parte de formação católica, nós vamos dar continuação falando sobre a igreja, tá? O que é necessário para ser membro da Igreja Católica? Para pertencer à igreja é preciso estar batizado, professar a fé cristã, receber os sacramentos e estar em comunhão com o Papa e os bispos. Porque a Igreja Católica ela é una. A Igreja é una porque seus membros, em todos os tempos e lugares, estão unidos na mesma fé, no mesmo culto e nos mesmos sacramentos, sob o único chefe visível, o Romano Pontífice. Porque a Igreja é santa. A Igreja é santa porque seu fundador é santo. Né? Santos são seus sacramentos e doutrina, e nela florescem inúmeros santos.
A santidade é dom de Cristo, ainda que seus membros sejam pecadores. E o que significa católica? A palavra católica vem do grego católicos, que significa universal, para todos, segundo o todo. Não aparece literalmente na Bíblia, no entanto, a ideia que ela expressa está presente na Sagrada Escritura, ou seja, ela aparece de forma implícita. A ordem de Jesus e de ensinar todas as nações expressa essa universalidade. Ou seja, a igreja não seria apenas para um povo, mas universal. Outro texto bíblico com a mesma ideia. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O primeiro registro conhecido da expressão Igreja Católica, isso é importante saber, né? Aparece por volta do ano 107 d.C. em uma carta de Santo Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos. Ele escreveu: Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Isso mostra que, logo após o tempo dos apóstolos, os cristãos já chamavam a Igreja de Católica. Ok? Muito bem. Na próxima semana a gente dá continuação a essa parte de formação católica a respeito da nossa igreja. Muito bem, as notícias católicas, eu separei 3 notícias aqui para comentar com vocês. A primeira é que ontem, no dia 18 de julho, né, milhares de fiéis participaram da consagração da Diocese de Caruaru a São Miguel Arcanjo, presidida por Dom José Rui Gonçalves Lopes. Entre os destaques, a chegada da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, proveniente do santuário de Monte Gargano, na Itália. Momento de oração, adoração, pregações e Santa Missa. Houve a participação, né, do padre Christian Shankar, da irmã Maria Raquel e do Instituto E7. A consagração de toda a diocese, suas paróquias, famílias, sacerdotes e fiéis, a proteção do príncipe da milícia celeste. Esse foi apresentado pela diocese como um dos maiores eventos de espiritualidade de sua história. A diocese de Caruaru, a qual faz parte, né, esse evento aí, que foi ontem, né? Ontem foi o encerramento. Começou no dia 17 e terminou na data de ontem. Tá? A outra notícia é que o padre ligado à Fraternidade Sacerdotal São Pio X publica carta com críticas à Arquidiocese de Brasília. Então, foi um fato que repercutiu entre católicos foi a divulgação dessa carta pública por um sacerdote ligado à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, contendo críticas e acusações dirigidas à Arquidiocese de Brasília. A publicação gerou debates, principalmente entre grupos ligados ao tradicionalismo católico. Até o momento, trata-se de uma manifestação do sacerdote e não de um pronunciamento oficial da Santa Sé, ou até mesmo da CNBB. Como ocorre em situações desse tipo, é importante distinguir entre as alegações feitas à carta e eventuais respostas ou esclarecimentos das autoridades eclesiásticas. E para a gente encerrar, pesquisa mostra o que a juventude católica espera da igreja. Olha só. Isso acabou ganhando também repercussão, né? É uma pesquisa indicando que muitos jovens católicos brasileiros manifestam desejo de uma igreja com maior formação doutrinária, maior santidade e vida espiritual, maior reverência na liturgia, mais oportunidade de confissão e adoração, menor polarização político-partidária dentro da vida eclesial. A reportagem destacou que muitos jovens procuram uma identidade católica mais sólida, centrada na oração, nos sacramentos e no ensinamento da Igreja. Trata-se de um dado sociológico sobre as percepções da parte da juventude católica e não de uma posição oficial do magistério. Tá? Então é bom deixar claro isso aí, tá bom? Essas são as notícias católicas, né, que eu separei, como foi nessa semana, né? Tá certo? Muito bem. Se tratando das atividades do apostolado, primeira coisa é o bate-papo com os nossos amigos e amigas, prossegue normalmente, tá? Depois, nós continuamos os debates via internet, né? Em vídeos na internet aí nós conseguimos com esses debates, né? Nossos estudos aí.
O apostolado pessoal e virtual, ou virtual, né? Que é realizado por mim. Podemos fazer esse apostolado pessoal virtual, ok? Quem quiser, é só entrar em contato. E o nosso programa do apostolado normalmente aos domingos, a partir das 8 horas da noite. Tá? Então, essas são as atividades que são realizadas por esse nosso trabalho. Tá bom? Muito bem. Momento de pedidos de oração. Então, se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, tem algum pedido de oração, pode fazer. Esse é o momento, né? Bom, rezemos então por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por Dom José Rui, por todos os padres, meu pároco também, pelos diáconos e por todos nós leigos. E a gente reza também em especial pelo apostolado da Igreja Católica, também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, né, as principais orações da nossa Igreja Católica. Pater noster quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso apostolado, tá? Mas se Deus assim permitir, na próxima semana a gente volta mais um programa, tá? Conto com a participação, curtidas, comentários de vocês. É importante a participação, tá certo? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada semana. Salve Maria.